coloca a imagem, por favor, da professora Beatriz Zusa Nogueira dos Santos. Essa é a professora. Vítima de mais um feminicídio e brutal, revoltante. A professora estava grávida de 4 meses. Ela foi morta pelo próprio marido. Veja. Uma mãe dedicada. Uma professora que amava dar aula para crianças. E agora, uma família revoltada. Tiraram ela de mim, tiraram a minha filha. Beatriz Zusa Nogueira dos Santos tinha apenas 30 anos e muitas conquistas. Nessa foto, ela aparece no dia da formatura da faculdade. Professora, trabalhava na rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes. Tinha um filho de 2 anos e estava grávida de 4 meses. Ela nasceu para ser professora, para cuidar de criança. Ela nasceu, ela era 10. Fernanda é amiga dos tempos de faculdade e sabe o quanto Beatriz sonhava em ter filhos e um marido. Ela era uma pessoa linda, uma pessoa radiante, muito inteligente mesmo. E a nossa amizade começou no primeiro ano, já no primeiro semestre de faculdade e durou até hoje. Mas o sonho de ser bem-sucedida e ter uma família tinha um obstáculo: o próprio marido, Jefté Aragão da Silva. Beatriz foi casada durante quase 4 anos. A família diz que eles se conheceram ainda nos tempos de escola. Anos depois, se reencontraram nas redes sociais e começaram a conversar. Papo vai, papo vem, eles marcaram um encontro e deram início a um relacionamento. Jefté era popular entre os amigos, divertido, conquistador, mas com o passar do tempo, o comportamento dele começou a ficar diferente. Perdia a paciência com facilidade e não parecia mais ser o namorado que Beatriz sempre sonhou. Elisete é mãe de Beatriz. Ela conta que toda a família desconfiava que ela estava sendo agredida. Algumas vezes ela aparecia com marcas na perna e no braço. E em um momento ele falou assim para Bia, eu cheguei na sala e ele falou para ela assim: eu vou te encher de porrada. Aí eu falei: como é que é? Aí eu já fiquei meio desconfiada e começamos a observar mais. Aí ele começou com agressão verbal, falar muito alto com ela. E eu cheguei a conversar com ele, falei que na minha família a gente não tinha esse hábito. E eu tinha um filho só e eu ensinei ele completamente diferente, não é assim que trata as pessoas e eu não gostaria que aquilo se repetisse. Então ele maneirava um pouco quando eu estava. Mas, segundo a minha filha que também mora lá, quando eu não estava, ele tratava ela muito mal. E realmente eu acredito que sim, porque várias vezes eu cheguei fora do horário que eu estou habituada a chegar e eu pegava ele gritando, agredia verbalmente, empurrava os móveis em casa. A família tentava alertá-la, oferecia apoio, mas Beatriz sempre negava as agressões. Ela nunca reclamou e todas as vezes que ela foi questionada por qualquer pessoa, ela negava terminantemente. Ainda segundo os parentes, Beatriz era reservada e não compartilhava detalhes sobre a vida pessoal. Ela nunca perdeu as esperanças de resgatar a união da família. No dia 22 de dezembro, Jefté chamou a esposa e o filho para passarem as festas de fim de ano com os irmãos dele no interior do Rio de Janeiro. Os 3 então pegaram a estrada para visitar os parentes. A família sempre tentava se comunicar com Beatriz, mas nunca conseguia. Quem atendia o telefone era sempre Jefté. A família então começou a ficar desconfiada que Beatriz não podia pegar o próprio celular para responder às mensagens da mãe. Era o assassino quem tomava conta de tudo. Até que um dia, Beatriz finalmente conseguiu ligar para a mãe. Disse que estava com dores e passava mal. A família de Beatriz pediu para alguns parentes do Rio irem até a casa onde ela estava. Um primo resgatou a mulher e a levou até o hospital, mas ela não resistiu. Ela disse para mim que ela não estava bem e que ela estava com muita dor nas pernas, mas ela, em momento algum ela admitiu para mim que ela estava sendo agredida. Ela estava com a voz de quem estava assim dopada, que foi quando eu tentei falar com o irmão dela, enfim. Aí consegui falar com o meu sobrinho, que conseguiu resgatá-la com muito custo. Ela só admitiu que ela era agredida para a prima dela quando ela chegou na prima dela, que a prima dela pegou ela para levar para o hospital. A causa da morte foi hemorragia interna e contusão pulmonar. É um sentimento que não dá para você explicar, porque não existe parâmetro para isso. Nunca tive uma dor igual, para me te falar. Não tem, é como se
alguém arrancasse o seu braço com um serrote sem anestesia. Eu espero que a justiça seja feita. Não só com ele, mas com os outros que estavam na mesma casa, que viram as agressões. Não posso afirmar que participaram, mas eles sabiam que ela estava sendo agredida, que ela ficou dias sem se alimentar, sem tomar água, porque ela chegou no hospital já praticamente a óbito.